Juízes, capítulo 11. Bendito é o nome do Senhor e aleluia. Vamos ler do primeiro versículo até o 8º versículo, no capítulo 11 do livro de Juízes. Juízes, bem no início da Bíblia. Glória a Jesus e aleluia. Acho eu que é o 7º livro da Bíblia. Juízes, bendito é o nome do Senhor e aleluia. Em Juízes, capítulo 11, a partir do primeiro versículo, assim diz a palavra de Deus. E era então Jefité o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefité. E lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefité e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefité: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Bendito é o nome do Senhor e aleluia. Glória a Deus. Creio eu que nessa noite o Senhor, essa palavra, porque é importante analisarmos. Glória a Deus e aleluia. O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, nas suas epístolas, ele diz: toda a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus e escrita, e é importante para ensinar e também para observar. Bendito é o nome do Senhor e aleluia. E muita gente pensa que a Bíblia se contradiz, porque numa parte o apóstolo Paulo diz que toda a palavra é importante, mas em outra parte, lá em Coríntios, ele diz que o Antigo Testamento foi abolido por Cristo, foi pregado naquela cruz. Em outra parte ele diz, aleluia, que há uma diferença entre homem, mulher, jovem e ancião. Mas em outra epístola ele diz que a cruz de Jesus nos tornou todos iguais. Aleluia, não há mais diferença entre judeu e gentil, homem e mulher. Aí o que acontece? Aqueles que são contra a fé cristã, eles usam esses argumentos, dizendo: o livro de vocês contradiz, a Bíblia se contradiz. Não, ela está falando, o apóstolo e os profetas apenas estão organizando as áreas, aleluia, a qual são importantes. Aleluia, a Bíblia inteira, os personagens do Antigo Testamento, é para nos servirmos de exemplo. Eles eram ordenados a pegarem espadas materiais e matar. A nós não, a nós cristãos foi apenas ordenado por Jesus: em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, aleluia, e operarão muitas maravilhas.
aleluia. Então, aleluia, é apenas organizável a palavra de Deus. Existe uma área que devemos entender, aleluia, que homem é homem, mulher é mulher, jovem é jovem, aleluia. Em outra área devemos entender que a cruz de Jesus tornou todos iguais, fazendo que ele apenas está dizendo que ninguém é mais digno de salvação do que o outro, aleluia, e ele mostra isso através da vida de Jefité, aleluia. O que acontece então com Jefité? Aleluia, ele foi um filho, aleluia, de uma queda do seu pai, Gileade, aleluia, e a lei dizia, aleluia, no caso Gileade era solteiro, se ele fosse casado, aleluia, com esse pecado ele teria que ir para o apedrejamento, aleluia. Mas acontece, aleluia, que o pecado então nessa parte foi fornicação, então ele teria que oferecer um holocausto para o perdão e depois pagar o preço, aleluia, que deveria, aleluia, em casamento para aquela pessoa que ele desonrou. Mas, aleluia, a mãe de Gileade era do tipo de pessoa que não se casa, porque talvez nem filha de Israel seria, aleluia. O que acontece então? Eu vejo então os irmãos de Gileade dizendo: tu não pode ter herança na casa do nosso pai, porque tu és filho de Belial, tu és filho do pecado, aleluia. Mas Deus, aleluia, mas a Bíblia diz que Gileade gerara a Jefité, e a Bíblia também diz que Deus tinha feito Gileade varão valoroso, aleluia, e homem valente. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Aleluia, que não adianta o mundo dizer, aleluia, que tu está excluído, não adianta o mundo dizer, aleluia, que tu está fora da obra, se o Senhor já tem te feito varão valoroso, se o Senhor já tem te derramado dons do Espírito Santo. Pode a igreja negar, aleluia, e muito a gente viu isso, né, pastor Moisés? Quantos varão valoroso, como disse o irmão, aleluia, muitas vezes o cargo, aleluia, é negado a ele que tem dom para dar para o filho de pastor presidente, aleluia, que é um péssimo exemplo. Isso acontece muito, aleluia, em lugares que não são mais governados por Deus nem pelo Espírito Santo, mas são governados por homens, aleluia. E o que acontecia então? Aleluia, mas isso muda, aleluia, até os amonitas vinham atacar Israel, isso muda, aleluia, até o exército de filhos da santidade, de filhos do casamento, lutarem contra os amonitas e perderem. Ai, agora, o que sobrou de nós? Vamos chamar o filho do pecado, é só ele que é bom de briga, é só ele que vai vencer os amonitas. Que coisa mais horrível. Pensa bem, você discriminar uma pessoa porque você acha que a pessoa não é digna por algum motivo, e depois tem que ir lá nas montanhas atrás dele se humilhar, aleluia, pela pessoa, para a pessoa que um dia você humilhou. É muito triste, aleluia, por causa da falta de conhecimento, aleluia. Eu tenho visto, aleluia, até igrejas cometer, aleluia, esses erros. A Bíblia é bem clara que aquele que não vive e não abre o coração para a graça que há no Evangelho de Cristo, aleluia, ele se coloca debaixo, aleluia, do jugo da lei. E quem se coloca debaixo do jugo da lei está se colocando debaixo da maldição, porque lá em Levíticos diz que a cada menino, aleluia, varão de Israel que nascer, aleluia, ele deve ser levado no 8º dia, aleluia, e ser até circuncidado, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Ele era apresentado como se apresenta na igreja. E então um dia eu conheci uma igreja evangélica, olha só, vamos se cuidar com essas sectas e heresia que tem por aí, que tiram o homem debaixo do evangelho da graça, que é o que salva, para levar debaixo do jugo da lei, que a Bíblia diz que é maldição, aleluia. Sabe o que o jugo da lei faz com a gente? Nos torna pecados, nos torna, aleluia, culpados pelo sangue de Jesus. Porque os fariseus são aqueles, aleluia, que ainda disseram que caia o sangue desse homem sobre nós e sobre nossa descendência. Até hoje vocês estão vendo Israel levando chumbo por causa disso. Até hoje, aleluia. E a Bíblia diz: aquele que orar por Israel prosperará. E muitos de nós oramos por Israel, pessoas até prosperam por
por orar por Israel e Jerusalém, mas Israel, aleluia, não consegue ter paz, porque eles disseram que caia o sangue desse homem sobre nós e sobre nossos filhos. Foi o que Caifás, rasgando suas vestes, falou isso daí. Bendito é o nome do Senhor e aleluia. E o que acontece então, voltando ao assunto? Essa tal igreja eu vi, aleluia, a gente, se for um filho homem, traz para nós, aleluia, que a gente apresenta no 8º dia, mesmo que não tenha culto, a gente dá um jeito de fazer. Mas, e aí você não circuncida, que nem os judeus, não, isso a gente não faz, porque a Bíblia diz para não circuncidar. O apóstolo fala, tá bom. Mas vinha um casal que não era crente, que não era casado, filho do pecado nós não apresentamos. Olha só, as seitas e heresia que estão soltas por aí, enganando o povo, tirando o povo debaixo do evangelho da graça e levando para debaixo do jugo da lei, que a Bíblia diz que é maldição. O que o apóstolo diz também? Aleluia. Se alguém vos pregar um outro evangelho, aleluia, além desse que estamos pregando, que seja anátema. Anátema quer dizer maldição, aleluia. Mas por que essas pessoas estão debaixo do engano e da maldição? Sabe por quê? Porque valorizam mais o próprio conhecimento, aleluia, do que o conhecimento do Espírito Santo de Deus, a qual pela graça que há em Cristo Jesus nos foi enviado, aleluia, porque desde o Antigo Testamento o nosso Deus nunca gostou de injustiça. Bendito é o nome do Senhor e aleluia. Aqui se falava então de homens avarentos, de homens que na verdade estavam brigando por herança, de homens que na verdade, aleluia, estavam usando uma desculpa, aleluia, para levar vantagem. Mas a Bíblia diz que há um justo juiz que julga todas as coisas. Aí chega os amonitas, destrói todas as searas deles, destrói todas as heranças deles. Aleluia. O que adiantou eles juntarem tesouro nesse mundo? Aleluia. Amanhã o Senhor permite que os amonitas ataquem. E aleluia, mas nós temos nossos guerreiros. Só que os guerreiros estavam despreparados, discriminando o irmão deles. Aleluia, e o que acontece? Aleluia, enquanto, aleluia, eles estavam discriminando pessoas, enquanto eles estavam perdendo tempo julgando alguém, estava lá os amonitas treinando bastante. Estava lá os, aleluia, as potestades de inimigo se preparando bastante para atacar. Aleluia, bendito é o nome do Senhor e aleluia. E nós podemos ver, aleluia, que isso combina sim com os nossos dias de hoje, porque enquanto, aleluia, pessoas estão perdendo tempo, aleluia, em julgar, em criticar, bendito é o nome do Senhor, e fazer avaliações erradas da palavra de Deus, lá está o inimigo se preparando, lá está o inimigo se preparando, lá está os demônios do inferno, tal dia e tal hora, vão atacar aquela igreja, vão atacar aquele lugar, e não vai sobrar nada de ninguém, aleluia. Muitas vezes, aleluia, porque estamos perdendo tempo com coisas do mundo, com idolatrias, com rebeldias, aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que o Senhor é amor, sim, aleluia, amor a ponto de ter dado o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas, aleluia, a Bíblia também diz que Deus é justo e santo, e não tem o culpado por inocente. Não tem. Talvez